pastor Calmito me convidou para falar sobre avivamento. E eu pensei em tratar o assunto mais ou menos assim. Hoje eu quero falar sobre oração. Todos os avivamentos da história da igreja, a oração esteve presente em todos eles, sem exceção. Amanhã eu quero falar um pouco sobre a pregação. Todos os grandes reavivamentos da história da igreja tiveram como característica principal a exposição bíblica das Escrituras. E depois eu quero falar um pouco sobre igreja e comunhão, o crescimento da igreja. Todos os grandes avivamentos da história da igreja também trouxeram um grande crescimento para a igreja, mas não foi simplesmente um crescimento numérico, foi um crescimento marcado por algumas características. Eu então gostaria de trabalhar nessas linhas para falar com os irmãos. Eu quero ler para os irmãos nessa noite 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 até um pouco mais adiante. Se você tiver curiosidade de visitar o meu canal no YouTube, você vai encontrar esse sermão lá várias vezes, com algumas pequenas variações. Então hoje nós vamos fazer mais uma pequena variação deste sermão para compartilhar com os irmãos, e eu leio. Eu preguei na igreja de Vila Nova recentemente uma série expositiva sobre Eliseu, que eu batizei com o título de Cheios do Espírito. Essa série eu tenho desejado que seja o próximo livro que eu vou publicar. Já estou enrolando já há uns 3 anos para publicá-lo, mas eu creio que em breve sairá. São 11 exposições sobre Eliseu. Cada vez que eu exponho sobre Eliseu, aumento um sermão a mais nessa série. Então, a hora que eu completar 18, eu acho que ele vai estar pronto para publicar, porque são 18 milagres que Eliseu tem feito nas Escrituras. Então eu leio o texto, 2 Reis, capítulo 6, verso 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara. Esse homem de Deus é Eliseu, e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem 2 vezes. Então, tendo-se turbado, tendo-se entristecido com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada, e o teu arco, porém, a estes manda pôr-lhes diante pão e água.
para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel, pelo menos por enquanto. Vamos orar. Senhor Deus, nós abrimos a Tua palavra e queremos meditar nela. Abre o nosso entendimento para ouvir, entender e guardar no coração para andarmos na Tua presença. Visita a Tua igreja com a Tua graça, estende as Tuas mãos para abençoar nessa noite, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós sabemos que a porta de entrada para a plenitude do Espírito começa e termina com a oração. Muita coisa pode acontecer num abrir e fechar de olhos, especialmente quando fechamos os olhos para orar. A oração, segundo Charles Hodge, na sua teologia sistemática, é o maior instrumento da nossa comunhão com Deus. Ela é um meio de graça subjetivo. Ou seja, não é algo que nós possamos ver e pegar como a Bíblia Sagrada, como o pão e o cálice na ceia, ou como a água do batismo, que são chamados meio de graça objetivos. Você pode pegar a sua Bíblia, abrir e ler, e você ver o que está lá, você pode tocar no livro. E todas as vezes que você abre e lê, você se abre para Deus e para receber a sua instrução e, quem sabe, também, conforme a graça dele, a sua bênção. Quando você vem para a ceia e come do pão e bebe do cálice, você sente o gosto do pão, você sente o gosto do suco de uva, e aquilo representa a presença de Jesus Cristo no nosso meio, através do Espírito Santo, que aplica no nosso coração, pela fé na palavra de Deus, todas as promessas que ele fez para aqueles que, sendo batizados, comungam com ele na hora da ceia, da comunhão nos dois elementos. E a água do batismo, embora você seja batizado uma única vez com água, talvez muitos aqui tenham sido batizados na infância e não se lembram disso, a não ser por uma fotografia que alguém guardou, está lá em casa, ou tendo sido convertido mais adulto, de adolescente para frente, aí sim você se lembra da água que escorreu sobre a sua cabeça. Alguns dias atrás eu fui batizar um grupo de 24 pessoas, 9 pessoas iam ser batizadas naquela noite. Nós fomos receber 24 novos membros na igreja, e tinha um irmão que tinha 1,97 m de altura. E eu esqueci de pedir para as mulheres irem com a roupa adequada para se ajoelhar. Então, quando eu olhei para o lado, eu vi que as irmãs não estavam assim numa situação que eu poderia pedir para ajoelhá-las. Então eu pensei, vou ter que batizar ele lá em cima mesmo. E quando eu peguei a água na mão e levantei, a água desceu pelo braço. Quase que eu que fui batizado naquela noite. Não por aspersão, mas por escorregação, né? Faz parte, são histórias que a gente conta. Ele diz, pastor, parece que nem sobrou água para molhar minha cabeça naquela noite. É uma lembrança que ele não vai ter, mas eu vou lembrar todos os dias que ao batizá-la, a água escorreu pelo meu braço, descendo até mais embaixo. Assim, você se lembra, a água te molhou. Então, a água que você pode tocar, sentir se ela é fria, se ela é quente, é um símbolo de que Deus te aceitou na sua presença, e você publicamente disse isso para as pessoas. Mas a oração não é assim. Você não pode colocar numa caixa, você não pode fazer um laço num pacote de presente. Ela é algo que você precisa aprender a praticar, se você quiser usufruir das promessas e das bênçãos que Deus prometeu para aqueles que oram. Quando nós olhamos os livros de teologia, nós aprendemos 3 verdades que são fundamentais sobre a oração, e que nós que estamos pensando aqui sobre avivamento ou reavivamento, nós precisamos entender para poder praticar com lucidez e sensatez as nossas orações. A primeira delas é que a oração pressupõe a personalidade e a pessoalidade de Deus. Você ora para um Deus pessoal, que é capaz de responder e que escolheu se relacionar com você ao perdoar os seus pecados, ao te dar Jesus Cristo como pagamento pelos pecados que você cometeu.
Há um Deus que é pessoal. É diferente do Deus dos muçulmanos, que é impessoal. É diferente do Deus dos espíritas, que é impessoal. Não há uma pessoa com quem você se relaciona, apenas um espírito, uma força superior e imensa, a qual você precisa se curvar diante dela, mas que jamais você vai conhecer o seu coração com intimidade. A Bíblia diz que Deus é diferente. Ele é capaz de inclinar os seus ouvidos para ouvir as nossas orações. Ele é capaz de descer do seu trono de graça para nos buscar como um pastor que busca as ovelhas perdidas. Capaz de te visitar nas prisões. Ele é capaz de te consolar nas suas desilusões. E não poucas vezes, se ele assim desejar, e for esse o projeto dele para a sua vida, ele é capaz de te curar de enfermidades, sejam físicas, sejam espirituais, sejam emocionais. Ele é um Deus que é uma pessoa santa, uma pessoa eterna, uma pessoa divina, mas que reage a nós e que age no meio de nós. Se você não entende Deus assim, para que orar? Mas se você entende que Deus é assim, então a oração é fundamental, pois é através dela que nós conhecemos e conversamos com Deus. Segundo, você aprende e entende que a oração pressupõe que Deus está perto de nós. Deus não é um Deus de longe, mas Ele é também um Deus de perto. Ele diz, Jeremias, corrigindo uma música que se canta muito por aí, Ele é tanto um Deus de perto quanto de longe. Ele é de longe porque na antiguidade as pessoas diziam que os deuses estão longe, que de longe eles nos abençoam, nos amaldiçoam. Deus também está longe no sentido de que pode nos ver e pode nos atender, mas Ele também é um Deus de perto. A Bíblia diz em Isaías 64 que Ele habita, Ele mora ao lado daquela pessoa que tem o seu coração quebrantado. É promessa dele andar com essas pessoas. Quando Deus castigou Israel a andar 40 anos no deserto, a Bíblia diz que Ele foi com eles. Não houve um único dia daqueles 40 anos que a coluna de nuvem ou de fogo não estivesse ali no meio do acampamento. A Bíblia diz em Isaías 64 que com as tristezas deles, o Espírito de Deus foi entristecido. De modo que Deus está sempre perto de nós. Ele não é somente capaz de manter relações conosco através da sua imanência, Ele também deseja manter relações conosco, ouvir e responder. Ele conhece os nossos pensamentos à distância e para Ele as nossas mais complicadas e inexpressíveis ou inexplicáveis aspirações são fáceis de entender e de penetrar. Em terceiro lugar, a oração pressupõe que Deus governa com poder todas as coisas. Por que orar para um Deus fraco, que não pode responder? Há poucos anos atrás, nós tivemos que enfrentar uma heresia nova chamada teísmo aberto, que dizia que Deus não conseguia resolver todos os problemas. Que quando acontecesse uma catástrofe no mundo, como aconteceu o tsunami alguns anos atrás, lá naquelas regiões da Ásia, Deus ficou surpreso porque aquele tsunami o pegou de surpresa e Ele não conseguiu socorrer todo mundo naquela catástrofe. Deus não tem tanto poder assim. Ele se desenvolve com o mundo. Ele não é simplesmente o criador de todas as coisas e as governa. Então, o teísmo aberto tentou explicar as catástrofes do mundo, as desilusões pessoais das pessoas, por meio de uma incapacidade de Deus de conhecer todas as coisas, de ter poder sobre todas as coisas, de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. O teísmo aberto sorrateiramente negou a onipotência de Deus, a onisciência de Deus e a onipresença de Deus. Nós não sabemos como explicar as catástrofes, nós não sabemos como explicar as doenças incuráveis, mas nós sabemos explicar que Deus não se afasta de nós por causa disso e nem nesses momentos. Pelo contrário, muitos de nós só conseguem conhecer a Deus com mais profundidade somente depois ou por atravessar uma coisa semelhante a essa. Não temos domínio sobre todas as coisas,
Mas quando eu tomo a atitude correta diante daquilo que eu não consigo explicar, eu conheço Deus com mais profundidade. Foi o que aconteceu com Jó. Jó não entendeu todas aquelas catástrofes que vieram de uma só vez sobre a sua casa, mas a Bíblia diz que no final ele disse para Deus: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Com tudo aquilo que ele sofreu, ele conheceu Deus com mais profundidade, e ele percebeu que Deus não o abandonou, mas Deus estava ali do lado dele o tempo todo, e era isso que era importante. Deus tem o controle pessoal de todas as forças da criação e da natureza. Ele governa não somente as coisas e os seres criados, mas ele governa inclusive as suas ações e as suas reações. Ele tem todo o poder nas suas mãos, ele está em todos os lugares, até nos piores lugares, de modo que nada ocorre sem a sua permissão ou sem a sua condução. Quanto mais cedo nós presbiterianos entendermos isso, mais em paz nós estaremos com Deus e conosco mesmos para poder servi-lo, amá-lo e honrá-lo diante das pessoas. Em tempos de reavivamento, as igrejas aprendem a orar dessa forma, a entender Deus dessa forma e a andar com Deus dessa forma. Aqui no texto que nós lemos, o rei Acabe já passou, agora é Jorão, o seu filho, quem governa Israel. Embora o texto não nos informe, é possível que o rei da Síria, que nessa época seja um tal de Ben-Hadad, o filho de Hadad, um deus pagão. Parece que Eliseu está vivendo um tempo de relativa paz com o rei de Israel, pois aqui no texto o rei de Israel chama de meu pai. Acabe não falava assim de Elias de jeito nenhum. Para Acabe, Elias era o perturbador de Israel. Mas o filho dele olha para Eliseu, o substituto de Elias, e o chama de meu pai, entendendo que é uma pessoa especial, que Deus está usando no momento crítico da história de Israel, que é o período chamado de o período sírio, o período em que a Síria cresce, não a Assíria, mas a Síria, aquele reino ali do lado, que até hoje está em guerra lá no Oriente Médio. A Síria começa a crescer e por um período de pouco mais de 80 anos, ela domina Israel. E foram apenas 2 reis, Ben-Hadad e Hazael, e depois passou o período sírio, e aí veio a Assíria e tomou conta de tudo. Quando nós olhamos a vida de Eliseu, e quando nós pensamos em reavivamento, nós nos questionamos: espera aí, como que você vai falar sobre avivamento usando Eliseu, uma vez que Eliseu viveu numa época de apostasia, e que o resultado do seu ministério não trouxe Israel? Eliseu é um profeta para o reino do norte, o reino de Israel, e a pregação de Eliseu, o ministério de Eliseu não trouxe Israel para Deus. Mas há um detalhe que quando nós lemos as narrativas a respeito de Eliseu, não pode nos escapar. Eliseu sempre traz Israel e traz a responsabilidade para Israel. Quando Naamã é enviado para Eliseu ser curado por ele, e ele vem, Eliseu diz que aquilo estava acontecendo para que o povo de Israel, para que o rei de Israel soubesse que há um Deus na terra. Eliseu não curou Naamã para que simplesmente Naamã ficasse feliz. Ele curou Naamã para que Israel aprendesse e soubesse que Israel tem Deus, mas o estava deixando de lado. Foi isso que ele quis mostrar com a cura de Naamã. E aqui, novamente, Deus mostra isso. Eliseu é cercado porque o rei da Síria acha que Eliseu é que é o seu inimigo. Então, quando as coisas acontecem, Eliseu diz: olha, vocês estão no caminho errado e vocês estão na cidade errada. E aí ele pega todo mundo pela mão e os leva até Samaria, onde morava o rei de Israel. Todas as ações de Eliseu para mostrar para Israel que Israel está perdendo as bênçãos de Deus por confiar na Síria, por confiar na Babilônia, por confiar no Egito, por confiar na Assíria, mas não confiar em Deus.
Reavivamentos são necessários nas igrejas quando as igrejas param de confiar em Deus e começam a confiar nos médicos, e começam a confiar nos indicadores econômicos, e começam a confiar no Lula, ou no Bolsonaro, ou em quem quer que seja que acha que dá conta de governar esse país. Quando começa a confiar na sua saúde, quando começa a confiar na sua beleza, quando começa a confiar no seu jeito de fazer as coisas, mas não confiar em Deus. Nessas épocas nós precisamos de reavivamento, e nós estamos vivendo uma época assim, em que o povo de Deus confia muito mais nos líderes de yoga do que na palavra de Deus. E a yoga ensina que a viagem da cura é uma viagem para dentro, uma interminável viagem para dentro. Mas a Bíblia diz que a viagem para a cura é uma viagem para fora, em direção a Deus. E a oração, muito mais do que a meditação transcendental, ou a constelação, que é algo que está sendo ensinado nas escolas estaduais do Brasil afora, é que vai resolver os problemas sentimentais, emocionais, as depressões e essas coisas na vida das pessoas. É interessante quando nós olhamos os manuais de psiquiatria do Ministério da Saúde, todos eles, aqueles problemas que as pessoas com depressão vão procurar os médicos, estão relacionados, escondidos debaixo de pecados condenados pela Escritura. Pessoas tomam remédio para dormir porque não aguentam as mentiras que contam. Pessoas tomam remédio para dormir porque não aguentam as brigas que mantêm com o vizinho, com a esposa, com o filho, com as pessoas afora. E se escondem através de diagnósticos como esses, porque preferem confiar num médico que, na maioria dos casos, não crê em Deus, do que no Deus da Bíblia. Não estou dizendo que nós não adoecemos e não precisamos de médico, mas eu estou dizendo que muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus para confiar nessas coisas. Quando nós vamos nos médicos, nós precisamos ir porque confiamos em Deus e sabemos que Ele tem nas mãos os diagnósticos, os prognósticos e os remédios. E que Ele usa todas as coisas que Ele criou para cuidar de nós. Mas não porque nos afastando de Deus, vamos buscar refúgio para os nossos pecados debaixo de um comprimido azul, amarelo ou cor-de-rosa. Isso é um problema. Muitas pessoas não oram mais antes de tomar decisões. Elas simplesmente buscam um guru da internet. Na minha época de adolescente, tinha muitos irmãos que não iam dormir se não visse o horóscopo do dia ou da semana que passava no Fantástico. Tinha o horário do horóscopo no Fantástico. Os irmãos mais antigos vão se lembrar, inclusive os irmãos mais antigos do que eu, porque tinha mesmo. Sempre ali perto daquela zebrinha do coluna do meio, coluna 2, coluna 1, tinha um horóscopo ali naquele lugar para falar sobre em quem você vai acreditar, qual planeta vai te governar essa semana. E não mudou muito. Talvez hoje a gente não veja horóscopo, mas vai na internet buscar conselhos de pessoas que oferecem programas e que dizem que você vai ser curado se você comprar o curso que ele está vendendo ali na internet. E tem muito crente comprando curso de internet para resolver problemas de estômago, de insônia e de outras coisas mais, até de pecado. Não, meu irmão. Então, a época de Eliseu é uma época muito semelhante à nossa, há um povo abandonando Deus. E Ele está chamando esse povo de volta. E o caminho para isso é o caminho da oração. Algo que nós precisamos entender, então, é que esse texto é um texto sobre oração. Você percebeu que Eliseu orou 3 vezes nesse pequeno parágrafo que eu li? Na primeira oração, ele orou em favor do moço que trabalhava com ele, o seminarista, que estava aprendendo a ser pastor, para que Deus abrisse os seus olhos para que ele visse o que ele não estava vendo. Depois ele ora para que Deus feche os olhos daqueles homens, que eles fiquem cegos, para que eles não pratiquem o mal que eles vieram praticar, que é prender Eliseu e levá-lo para que ele seja morto pelo rei da Síria. E terceiro, ele ora para que Deus abra os olhos daqueles homens, para que eles vejam o que realmente Deus quer fazer com a vida deles.
Então, vamos olhar essa oração mais de perto. A primeira oração é para que Deus abra os olhos, para que o moço veja o que precisa saber, ou para que Deus abra os nossos olhos, para que nós vejamos o que precisamos saber. Versículo 16 e versículo 17. Quando o moço acorda de manhã e vai lá lavar as vasilhas do café, ele olha pela janela e ele vê que a pequenina cidade de Dotã está cercada pelos exércitos da Síria. Fortes tropas, não deixa passar esse detalhe na leitura do texto. O rei da Síria não mandou os soldadinhos mequetrefes que ele tinha lá, que não faziam as tarefas direito, então como castigo ele mandou ir lá buscar Eliseu. Não, ele mandou o BGP, o batalhão da guarda presidencial, os seus melhores soldados, aqueles que tinham 1,97 m, com músculo que não dá para você atravessar de um lado para o outro com o seu polegar e o dedo indicador. Os caras fortes, os caras que sabiam batalhar, os caras que sabiam onde que punha o pé e onde enfiava a espada. E eles foram lá para prender um homem, Eliseu, um profeta. Então o moço olha lá e diz: nossa, acabou-se. O que faremos? Ele é tomado de medo, ele é tomado de pavor. E então ele olha para Eliseu e Eliseu diz para ele uma palavra: não tenha medo. E ele justifica. Por que o moço não deveria ter medo? Olha o tanto soldado aí. Não. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Diante de todas as crises e perigos, isso é tudo que nós precisamos saber. Deus cuida de nós o tempo todo e nada foge ao seu propósito para as nossas vidas. Você já assistiu às Crônicas de Nárnia? Você já assistiu o Príncipe Cáspian? Se você é inteligente, você até comprou o livro e leu direto lá no livro para ver que é aquilo mesmo, e até melhor, porque a Disney andou estragando muita coisa nas obras de C.S. Lewis. Mas aquela cena em que os calormanos estão fugindo porque Aslan veio salvar o povo e montou um exército lá em as árvores, bota aquele povo para correr. Então ele chega na ponte, e do outro lado da ponte aparece a Lúcia. A Lúcia olha para ele, o general em cima do seu cavalo de 1,90 m de altura, esses cavalos que a gente só vê em pecuária. E ele então diz: eu passo por cima. E ela aparece lá na ponta da ponte, e ela puxa uma faquinha. E ela puxa assim. Ela não, pelos poderes de Grayskull, ela não faz isso. Ela só puxa a faquinha e mostra que ela tem uma faquinha na mão. E o general olha e diz: eu passo por cima. A menina, uma faquinha, não vai causar prejuízo nenhum, eu atropelo. Mas aí ele olha de novo. E quando ele olha de novo, o Aslan chega e fica do lado de Lúcia. E ele pensa: é um leão, eu atropelo. E quando ele manda o cavalo seguir, Aslan ruge. E aí a água baixa. E todo mundo olha: o que está acontecendo? O rio se levanta e cai sobre todos eles, e eles vão embora. Está descrito desse jeito lá no livro. É melhor estar com Aslan do lado do que um exército inteiro de calormano. Quando Lutero pregou as 95 teses na porta da capela de Wittenberg, dizem que um dos seus amigos olhou aquele documento e disse: mas Lutero, se você colocar isso lá na porta, o mundo inteiro vai ficar contra você. E ele diz: então eu estou contra o mundo inteiro, porque Deus está comigo. Deus está comigo. Então, Eliseu faz uma oração: Senhor, abre os seus olhos para que ele veja. E o que ele vê? Ele vê que atrás e acima das fortes tropas sírias tem cavalos de fogo, carruagens de fogo. Lembra que quem separou Eliseu de Elias foi uma carruagem de fogo, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Ele não foi na carruagem de fogo não, viu gente? Lê a Bíblia direito. A carruagem só serviu para separar os dois. Ele subiu num redemoinho, mas era só um. Ali diz carros e cavalos de fogo, que só eles estavam vendo e ninguém mais. Mais são os que estão do nosso lado do que os que estão do lado dele. O moço viu.
E essa passagem então nos abre para a intrigante realidade do mundo espiritual ao nosso redor, que Efésios capítulo 1, 20, capítulos 2, 6, capítulo 3, 10 e depois capítulo 6 chama de os lugares celestiais. Os lugares celestiais são os lugares onde estão os anjos de Deus e onde estão os demônios do diabo. Mas Deus não quis mostrar os demônios para ele. Deus só mostrou o que ele precisava saber: os anjos, os cavaleiros de fogo. Porque isso era suficiente. Deus já tinha neutralizado todo o resto. Então, nós nos tornamos conscientes de que há um mundo real ao redor de nós que a gente não vê, mas que está aí. Um mundo espiritual no qual há uma guerra e dentro da qual nós fazemos parte como igreja e povo de Deus. E que aquilo que estava acontecendo entre o rei da Síria e o rei de Israel era apenas um detalhe de uma batalha muito maior e muito mais longa entre Deus e Satanás. Sendo que nós sabemos, pelo que a Bíblia diz, que Deus é muito, mas muito maior do que Satanás. E não há nada que Satanás faça neste mundo, nenhuma tentação sequer, que ele faz sem que Deus permita. Portanto, quando você é tentado, muito mais do que o medo de cair na tentação ou o prazer de pecar sendo rebelde com Deus, saiba que Deus permitiu para saber se você ia obedecer ou desobedecer a sua palavra. Então, há algumas coisas aqui no texto que nos chamam a atenção. Primeiro, o moço só poderia ver se Deus abrisse os seus olhos para ver. Se Deus não abrisse os seus olhos, ele não veria, nunca veria, jamais veria aquilo que estava acontecendo por trás das cortinas do mundo. Segundo, o que ele viu estava além e acima de qualquer capacidade humana de realização. O que ele viu é muito mais do que o Senhor dos Anéis. O que ele viu é muito mais do que Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, todas as fantasias que a gente vê no cinema. Tolkien, C.S. Lewis, George MacDonald, Alistair McGrath, todas as suas fantasias espirituais não são nada perto do que aquele moço viu naquela manhã. Porque o que C.S. Lewis escreveu é uma fantasia espiritual para ajudar a gente a entender alguma coisa. Mas o que aquele moço viu era a verdade que existe. Não era algo que alguém inventou para as crianças lerem para entender melhor coisas da Bíblia. Ou que alguém escreveu para exatamente nos levar para longe de Deus. Lá na Inglaterra tem uma igreja, uma religião dos Cavaleiros Jedi. Tudo baseado na história que o George Lucas escreveu para a Guerra nas Estrelas. Tem gente que acha que aquilo ali é a religião verdadeira. E tem até sabre de luz, que não mata ninguém, porque é feito com lanterna mesmo. Mas o propósito, o que aquele moço viu, é algo que está além, como Pedro diz em 2 Pedro 3, ou 2 Pedro 1, não é uma fábula engenhosamente arquitetada, é a verdade que os olhos contemplam. E nós vamos contemplar tudo isso, se não, quando Deus quiser nos mostrar, lá no céu, quando chegarmos na sua presença. Mas isso não muda o fato de que elas estão aí ao nosso redor. E nós estamos no meio delas. Terceiro, o propósito da revelação era tirar o medo por ter uma clara compreensão do que realmente estava acontecendo e estava em jogo ali. Deus mostrou o que estava por trás da cena para tirar o medo daquele rapaz. Muitas vezes Deus vem, abre os nossos entendimentos para coisas que a Bíblia diz, ou Ele age sobrenaturalmente nas nossas vidas para tirar o medo. Não para a gente fazer festa e marcar culto de louvorzão e essas coisas mais. É para tirar o medo, colocar a paz, trazer a segurança. Nada mais. E quarto,
Ele só viu o que Deus mostrou. Como nós somos criaturas, nós só vemos o que Deus mostra. Nós só vemos o que Deus revela. E essa mania que muitas igrejas modernas têm para ficar correndo atrás de novas revelações é uma afronta à sabedoria de Deus. Porque essas pessoas são muito mais movidas por curiosidade do que pelo desejo de obedecer. Por que você quer ver um milagre? Só para dizer que viu? Ou porque você realmente precisa? Todos os milagres que estão narrados nas Escrituras alcançaram pessoas que precisavam. E supriu a sua necessidade. A igreja brasileira moderna, ela busca milagres para ter mais pessoas frequentando. Ela busca milagres para as pessoas dizer que o poder está ali, na sua igreja. Elas buscam milagres para poder se exibir perante os outros a fé que elas têm. E eu estou falando de coisas que eu vi, que eu presenciei, que eu conversei com pessoas. E nós presbiterianos muitas vezes queremos a mesma coisa. Enquanto que Deus diz: confia na minha palavra. E saiba que aquilo que eu vou te mostrar é suficiente para você viver e andar pela fé. Pode ser que Deus faça alguns milagres. Quando nós olhamos para a vida de Eliseu, ele teve um ministério de 50 anos. Em 50 anos ele fez 18 milagres. Quantos milagres ele fazia por dia, uma vez que ele fez 18 em 50 anos? Aqui no texto mostra que entre um milagre que ele fez e outro, passaram-se 10 anos, sem que nenhum milagre fosse feito. Na minha vida pastoral, que já está completando 32 anos, tem algumas pessoas que disseram que foram curadas porque eu orei por elas. Elas disseram. Mas eu posso sair catando no dedo quando foi que isso aconteceu. Agora tem gente que bota um cartaz na frente da igreja: hoje é que Deus vai curar, determinando o que Deus vai fazer. Não, Deus só revela o que Ele quer mostrar, não o que a gente quer exibir para as pessoas do mundo. Às vezes Deus nos humilha perante os olhos do mundo para fazer a sua vontade. E às vezes o que a gente quer é a festa, mas Deus nos chamou para orar. A Bíblia fala sobre a oração, que quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore em secreto. E o Deus que vem em secreto vai te atender e vai te ouvir. E aí um dia eu estou passando numa avenida lá perto de uma igreja que eu pastoreava, e tinha uma senhora orando dentro do quarto, do jeito que a Bíblia mandou. Ela entrou no quarto, fechou a porta e começou a berrar a sua oração para a rua inteira ouvir. A rua inteira ouviu ela falando de todos os pecados da igreja. Um dia eu fui visitar minha filha no apartamento que ela morava, e no andar de cima, do lado direito, estava tendo uma reunião de uma célula de uma igreja, e a dona da casa foi orar. Ela orou pelos pecados do genro, do cunhado, do tio, do avô, dos filhos, e a vizinhança inteira ficou sabendo. É isso que é orar? Ou, para a gente falar de coisas mais domésticas, uma esposa de um pastor foi numa reunião de uma SAF, e lá ela disse com todas as letras: eu lavei a minha alma na minha oração, porque eu condenei todos os pecados das mulheres da igreja. Ela foi lá para orar? Ou ela foi lá para alfinetar as irmãs? Eu fui pastor de uma moça que ela fazia fofoca por meio de pedidos de oração. Ela vinha na reunião de oração: pastor, nós precisamos orar pela fulana, ela brigou com o marido, os dois estão se divorciando, a coisa foi parar lá na secretaria onde eu trabalho, na prefeitura. Então ela contava todo o problema do casal no pedido de oração que ela fazia. Mas no dia que ela não tinha nenhuma fofoca, ela não ia na reunião de oração. Seus pedidos de oração são assim? Então você precisa de avivamento para conversar com Deus
Deus só mostra o que Ele quer mostrar. Segunda oração. Então, na hora que o moço vê os soldados de Deus, o exército da Síria ataca. Eles vêm para cima. E aí Eliseu faz a segunda oração. Antes deles chegarem na porta da casa, estava todo mundo cego. Senhor, fecha os olhos deles. Fechar os olhos deles para quê? Para eles não praticarem o mal que eles vieram praticar. Orações respondidas por Deus quebram ciclos de maldade que estão em andamento. Observe que o exército sírio pretendia prender Eliseu e dar vantagem militar para os sírios. Os soldados sírios agem como se Israel fosse o quintal da sua casa. A Síria está dominando Israel, eu vou lá, entro, pego o Eliseu e volto. Tem que dar satisfação para ninguém. Igual o Hamas. Vai lá, invade Israel, mata quantos quiser, e depois o mundo fica aí fazendo declarações pecaminosas em favor de um grupo terrorista. E se você votou na esquerda, assuma. Porque a liderança da esquerda do nosso país está batendo palma para o Hamas. Gente que foi lá e matou mulher grávida, decepou crianças, matou homens, não só israelenses, mas do mundo inteiro, brasileiros inclusive. Para a nossa imprensa e os nossos políticos ficar passando pano dizendo que aquilo lá é coisa interna. Não, gente, não é não. É claro que nós não estamos a favor de Israel, porque Israel é uma nação especial na presença de Deus, porque não é. Nós ficamos do lado de Israel por causa da justiça, e a justiça é de Deus. E nós não podemos compactuar com gente que mata de graça, só porque odeia. Então, eles achavam que Israel era o quintal da casa deles. Nós entramos, nós matamos, nós roubamos, vamos embora. Quem vai impedir? Deus vai impedir. Porque é Deus quem zela pelo seu povo. Assim, é por isso que Balaão tenta amaldiçoar Israel, não consegue, Deus não deixa. É por isso que Acabe tentou se esconder-se da morte no meio da batalha, e uma flecha jogada ao léu acertou ele bem na emenda da armadura, debaixo do braço. Na hora que ele levanta o braço, é a flecha ali entrando. É por isso que Amã faz uma forca para Mordecai, mas no dia seguinte é ele que está enforcado nela. É por isso que os sábios da Babilônia não conseguem matar Daniel. E tem um desenho animado que eu gosto muito, que Daniel está lá na cova dos leões, e aí quando ele sai, ele vira para os leões e fala assim: obrigado pessoal, pela pizza. É por isso que Jonas compra passagem para Tarsis, e Deus manda um peixe para ele ir para Nínive. E tem aquela história do Joãozinho, que você já conhece. O Joãozinho está lá na sala de aula, e a professora de ciências. A baleia é um animal muito grande, apesar de ser um animal muito grande, tem a garganta muito pequena, é impossível um ser humano passar por ali. Aí o Joãozinho retrucou lá no fundo: mas ela engoliu o Jonas. O professor ouviu e repetiu. Eu vou repetir. A baleia, apesar de ser um animal muito grande, ela tem a garganta muito estreita, não é possível passar um homem por ali. Viu, Joãozinho? Aí o Joãozinho retrucou de novo: quando eu for para o céu, eu pergunto. E a professora retrucou: e se for para o inferno? Aí disse: então a senhora pergunta. É desse jeito. É por isso que Paulo deseja pregar o evangelho na Bitínia, mas o Espírito Santo não deixa ele para lá. É por isso que nenhum profeta falso consegue manter as suas mentiras diante da revelação da verdade de Deus na sua palavra. Eliseu desmonta o jogo de poder dos homens ao dizer de forma irônica que eles estavam procurando o homem errado na cidade errada. E se nós queremos ser mais entendidos no campo da plenitude espiritual, nós precisamos nos conscientizar que a soberania de Deus é tanto precisa quanto minuciosa, e que Ele tanto não permitirá que os nossos pés vacilem, Salmo 121,
quanto orientará quanto ao que fazer e não fazer, dizer e não dizer. E para discernir isso e ser uma bênção na vida das pessoas, nós teremos que nos matricular naquela escola que Donald Carson chama de a escola da oração, no seu livro chamado Para a Reforma Espiritual. Porque Deus manda fechar os olhos. E se Deus mandou fechar os olhos, eles fecham. Então todos os soldados ficam ali procurando uma porta para entrar e não acham. Igual aqueles homens, mulheres malvados de Sodoma. Não acharam a porta da casa de Ló. Eles ouvem uma voz na escuridão. Não é essa cidade, não é essa pessoa. Vem comigo. E aí Eliseu convida eles a saírem de Dotã e ir para Samaria. Uma caminhadazinha de 14 quilômetros, cegos, subindo e descendo montanha até chegar lá. Gente, eu sei o que é 14 quilômetros. Quando eu fui pedir minha esposa em namoro, lá em 1987, eu trabalhava numa igreja que era a igreja mais perto do acampamento ABE, o acampamento Boa Esperança em Goiânia, e ela estava no acampamento e me disseram, ela vai estar lá. Aí eu perguntei, qual que é a distância? É perto, uns 6 quilômetros eu achei. Eu vou a pé, 6 quilômetros é perto. Acordei de manhã, peguei minha bolsinha e fui a pé para o ABE. Era 12 quilômetros, gente. Gastei 1h30 para chegar lá, suado e fedendo, suou mais que tudo, e ela teve que me aguentar o dia todo e ainda aceitar meu pedido de namoro. Pode uma coisa dessa? É longe. Agora imagina fazer esse percurso, não numa rua asfaltada como eu fiz, mas numa estrada que é uma trilha, no meio de buraco, pedra e deserto. Lá em Goiânia nós temos uma escola presbiteriana, o IP, e eu trabalhei numa igreja que era dona desse colégio. Então de manhã a gente via as professoras pegando as crianças do maternal, colocando enfileiradas em frente à escola, porque a quadra da igreja ficava 4 casas para baixo, e todo mundo ficava dentro de um elástico. As professoras colocavam um elástico ao redor das crianças de 3 anos, de 4 anos, e a tia falava, e eu lá da igreja ficava escutando ela falar, ninguém sai do elástico, e aí ela pegava na mão do primeiro, e a outra tia pegava na mão do último, e eles iam cantando, andando 4 casas para entrar na quadra da igreja, para evitar que alguém fosse para a rua e fosse atropelado, porque ali é centro da cidade. Então eu imagino que Eliseu falou assim, vai todo mundo para dentro do elástico, cada um dá a mão para o outro aí, nós vamos para Samaria. Deus trabalhou no coração deles para que eles ficassem dóceis à voz de Eliseu. E aí eles vão. E aí ele faz a terceira oração. Eliseu leva todo mundo para o centro da cidade de Samaria. E aí eles que estavam cercando Dotã, agora estão cercados pela população e pelos exércitos de Israel. E quando o rei de Israel vê aquele montão de soldados cegos ali, ele fala, posso matar? Posso matar? E Eliseu diz, só quem você prendeu com a sua espada. Tem alguém aqui que você prendeu com a sua espada? Não tinha ninguém. Você vai fazer o seguinte, vai dar pão e vai dar água para eles e vai mandar eles para casa. E ele deu um banquete, fez melhor. Usou o caixa do Estado para uma coisa boa. E então, eu fico pensando, ele faz a terceira oração. Para que ele faz a terceira oração? Para que eles sejam envergonhados e humilhados em praça pública em Samaria? Não. Ele faz essa oração para que eles vejam o que Deus quer fazer com eles. O que é que Deus quer fazer com aqueles homens? Deus quer mandá-los para casa em paz. Deus não quer guerra, Deus não quer ódio, Deus não quer gente matando gente, Deus não quer ninguém se achando melhor do que ninguém, Deus não quer ninguém oprimindo ninguém, Deus quer que eles conheçam a paz, a misericórdia e o perdão. E onde que Deus fez isso diante dos nossos olhos? Essa é a minha deixa para falar de Jesus Cristo. Por que que Deus enviou Jesus? Deus enviou Jesus para que todos os pecadores recebessem o seu perdão. Em vez de Deus enviar Jesus para julgá-los e condená-los, Deus enviou Jesus como um cordeiro para se sacrificar por eles,
para servi-los, para mostrar para eles que Deus é diferente do que eles imaginam, de que Deus tem alegria em perdoar e não em condenar as pessoas, de que Deus está atraindo as pessoas para experimentar o seu amor e não o seu ódio, a sua ira e a sua raiva, que Deus não está trazendo as pessoas para a igreja para enganá-las porque precisa enriquecer os pastores, que as pessoas dizem isso por aí. Não, Deus está trazendo as pessoas para a igreja para transformar as suas vidas, para que elas levem paz para as suas casas, para que elas levem o perdão para as suas casas, para que elas levem a experiência do amor verdadeiro para a sua esposa, para seu filho, para seu pai, para seu irmão, para sua irmã, para o seu vizinho. A intenção de Deus não é humilhar, não é castigar, não é matar aqueles que vieram com ódio atacar as pessoas, mas é mostrar para eles o quanto eles estão errados, e que Deus não vai levar isso em conta, porque Deus quer perdoá-los. O texto diz que eles voltaram para casa e a guerra parou, pelo menos por um tempo. Quando as pessoas veem, ouvem e fazem o que Deus mostra para elas, há paz. As coisas mudam, as sociedades mudam, as atitudes mudam, as cosmovisões, as formas de ver e interpretar as coisas mudam. De algo que antes era contra Deus, para algo que agora é a favor de Deus. Deus não permite o assassinato dos prisioneiros, mas mostra o caminho da misericórdia para eles. Então, deixa eu fazer algumas aplicações. Primeira, existe um mundo espiritual ao nosso redor, povoado por anjos, demônios, e eles lutam e nós lutamos ao lado deles. Saiba isso. O que acontece ao nosso redor não é apenas pagar contas, ganhar novos salários e começar tudo de novo amanhã. Não, há muito mais que os nossos olhos não veem, mas está aí ao redor de nós. E a Bíblia diz que você precisa entender e ver para vencer o medo, a ansiedade e ser uma pessoa mais útil para abençoar as outras pessoas. E isso é avivamento. Segundo, só é possível lutar e vencer nesse mundo se nós formos equipados com toda a armadura de Deus, diz o apóstolo Paulo em Efésios 6, 10 a 20. Não é que você vai ter que ter uma espada, um escudo, uma sandália e um capacete, uma armadura. Não, lembra que é o cinto da verdade, é a couraça da justiça, é o capacete da salvação, é a espada do Espírito. A ênfase não é no instrumento que o soldado usa, mas é aquilo que o qualifica. O cinto, a verdade que dá segurança para a sua roupa. A couraça que protege as suas vísceras, seus órgãos vitais, a sua vida. O capacete que protege a sua mente, a sua cabeça, aquilo que te leva a pensar e a decidir as coisas. A espada, que é a palavra de Deus, que é a única arma que você pode usar para atacar o inimigo, a verdade da palavra. As sandálias que te levam com o evangelho da paz, e não com a guerra e o ódio pelas pessoas. O escudo, que é a fé, e não um instrumento de madeira ou de aço, mas é a fé. Então, Paulo vai dizer que tudo isso só tem sentido, Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, orando com toda perseverança e orando por todos os santos. O mundo celestial só pode ser acessado através da sua oração. Quando você começa a orar mais, você começa a discernir e entender mais. Terceiro, o caminho da plenitude espiritual não é o caminho do isolamento, mas é o caminho do envolvimento. Eu fico pensando em casa, como que aquele moço dormiu na noite seguinte? Uma vez que de manhã ele viu carros de fogo estacionados no seu quintal. Como é que você dormiria depois de ver uma experiência dessa?
depois de ver uma revelação tão precisa e minuciosa como essa? Depois de saber o que você não sabia antes. Nós cristãos sabemos um monte de coisa que a gente não sabia antes. E Deus não vai deixar de perguntar por que você não fez nada com isso. Ele não vai deixar de perguntar. Então, como é que você vai dormir hoje à noite? Como é que aquele moço dormiu aquela noite? Eu fico pensando, se aquele seriado Superbook existisse mesmo, essa era uma cena que eu gostaria de visitar na Bíblia, para ver, não o milagre em si, mas como que o moço dormiu na noite seguinte. Como dormir na noite seguinte depois de ver uma coisa dessa? Como? O Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, a gente ficava rindo à toa pela rua. Então, eu pergunto, como que nós podemos viver nesse mundo sabendo das coisas que nós sabemos? A Bíblia diz que nós devemos usá-las para a glória dEle, a favor dEle. E isso é avivamento. Você tem de escolher de qual lado você vai ficar. Tinha uma musiquinha cantada antigamente, não sei se aqui na Bahia ela também fez sucesso. A porta é uma só, porém 2 lados há. Dentro e fora, de que lado você está? A porta é uma só, porém 2 lados há. Eu já estou dentro. Você de que lado está? De que lado você está nessa batalha espiritual? Você tem que escolher. E por fim, decida aprender a orar. Aprender a orar não é aprender a dar volume para a voz. Quando eu era adolescente não serve para nada, tem hora, né? Só para ficar decorando as orações dos presbíteros. Então tinha um presbítero que ele sempre começava a oração desse jeito: Senhor, nosso Deus, nosso Pai. E um outro, amantíssimo Deus. E nós ficávamos lá imitando as orações dos presbíteros. Mas e as suas orações? Imitar as orações dos presbíteros quando eles impostam a voz é uma coisa. Conversar com Deus é outra. Em vez de ficar pegando o pé dos presbíteros, aprenda a fazer as suas orações. E se possível, aqui dentro do templo. Porque tem gente aqui, se eu pedir para orar, vai sair correndo pela porta. E já tem 40 anos que está aqui. Aprenda. Pastor, mas eu sou tímido. Ou como uma mulher disse para mim, eu não sei o fazer. Aprenda. Você não aprendeu a cozinhar? Você não aprendeu a dirigir automóvel? Você não aprendeu a usar uma parafusadeira? Aprenda a orar. A gente aprende. E Deus ensina. Lucas 11, 2, Jesus ensinou os discípulos a orar. E eu termino dizendo isso para vocês. Comece hoje.